e dar muito mais do que receber. Cá estamos na rubrica Voz Nacional do Divulgar-te, já na presença do nosso convidado bem especial. Iago, obrigado pela tua presença. Obrigado você pelo espaço. Boa noite a todos os portugueses, boa noite a todos os brasileiros. Exatamente. Que estão em Portugal. Estão em Portugal, não é? Estou em Portugal também. Estou muito feliz de estar aqui conhecendo essa terra, né? Estou encantado com a cidade, com as pessoas. Realmente Lisboa é encantadora. É algo mágico, né? Quem É. sabe tu possa inspirar para outros livros. Com certeza. Muito bem. Olha, como é que começou esse teu fascínio, esse teu namoro com o teatro, com a escrita também? Eu sou natural de um pequeno povoado no interior de Pernambuco chamado Cacimbão. E lá nesse lugar, é um lugar inóspito, em meio à caatinga, né, do agreste pernambucano. E lá eu conheci o teatro por meio da igreja, né, da escola também. Então, conheci um pouco do teatro, fui me apaixonando aos poucos. E depois eu decidi mudar para Recife, né, para estudar em Recife artes cênicas. Foi a minha primeira licenciatura. E eu escolhi teatro, né? Escolhi fazer teatro, viver de teatro. E lá em Recife eu fiz algumas peças teatrais, né, de forma profissional e também de forma universitária. E o teatro me contribuiu bastante para a questão da escrita também, né? Porque eu também sou dramaturgo, eu escrevo para teatro também. Então o teatro ele favoreceu muito a minha escrita, né? Ele veio aperfeiçoar, acho que é a palavra, a minha escrita. Porque o bichinho também já estava lá, né? O bichinho da escrita já se Isso. encontrava lá. Isso, desde os meus 14 anos, 13, 14 anos, que eu escrevia pequenos sketches, pequenos textos. E esses textos eram sempre guardados. Então, eu tinha medo que as pessoas lessem, né? Somente alguns amigos, pouquíssimos amigos, liam os meus textos. E eles me davam já um feedback. Eles falavam, é muito bom, né? E algo escreve mais, escreve mais, a gente quer conhecer mais histórias. Então isso foi um incentivo bastante grande por parte dos meus amigos. Essa questão de continuar escrevendo, né? de produzir literatura. Então a grande força foi mesmo dos amigos e dos familiares também? Isso, dos familiares também. A minha mãe sempre incentivou. Eu li bastante, né? Tinha ano que eu lia 25 a 30 livros. Ótimo. Então eu era um consumidor realmente. E eu lia de tudo, né? Eu lia literatura inglesa, eu lia literatura portuguesa também, né? Eu lia José Saramago, eu gosto muito do José Saramago, dos poemas de Fernando Pessoa também. De vários autores brasileiros também, da nossa literatura brasileira. Então, eu era realmente um consumidor, né? A escola favoreceu isso para mim. A biblioteca era um cantinho que eu amava, com todas as minhas forças. Então, a biblioteca foi um campo realmente. Era a minha segunda casa, fora de casa. Muito bem, Iago. Muitos escritores têm aquela fama de serem tímidos e solitários. Também te enquadras nesse ideal, Eu sou. nesse grupo dos solitários? Eu sou muito solitário e eu gosto da solidão. Porque a solidão, ela me traz uma criatividade muito forte. Eu sou uma pessoa que eu reflito muito sobre a vida, sobre os acontecimentos, pequenas coisas. Pequenos acontecimentos, eles me fazem refletir, me vem a reflexão. E essa questão do escritor ele ser solitário, a gente sofre. O escritor ele é um sofredor, eu acho que é a palavra. A gente sofre pra gente criar, né, no ato da criação. Mas não é uma solidão, como é que eu posso dizer? Uma solidão melancólica, sofrida. É uma solidão criativa. É uma solidão que ela propicia a criação. Então eu me considero esse solitário. Também é uma forma de veres com outros olhos este mundo, né? esta sociedade e também te inspirares um pouco. Isso. É como se acontecesse um distanciamento, que é o que Bertolt Brecht, que é um senador alemão, ele trabalha com essa questão do distanciamento no teatro. E eu trago isso para a nossa vida. Se distanciar um pouco das situações e ver essas situações de cima, né? Com um olhar de 360 graus. Então, dar uma olhada, né? Perceber os vários ângulos
né, as várias situações, as ocasiões, Certo. para chegar da solução, né? Na solução do problema, para chegar na sua concretização da reflexão. Muito bem. Joseph, quais os teus escritores favoritos? É que já disseste que gostas de Fernando Pessoa, gostas também de José Saramago, mas também, assim, de escritores brasileiros. Brasileiros eu gostava muito, ainda gosto, né? Machado de Assis, né? Ele é uma grande inspiração para mim. Seus textos, Senhora, o Guarani, de José de Alencar, né? Guarani de José de Alencar. José de Alencar também é um escritor que eu gosto demais. Agatha Christie, que já é inglesa, né? Mas assim, brasileiro mesmo tem também a Raquel de Queiroz. Sim. Que eu sou apaixonado pela Raquel de Queiroz. Então são todos os escritores da literatura brasileira, eu tenho uma paixão muito grande, né? O Jorge Amado também, sim. As histórias de Jorge Amado me inspiram muito. Deixa eu ver quem mais. João Cabral de Melo Neto também. Muito bem, fala-nos um pouco sobre este teu livro, O Pistoleiro de Serra Talhada, a saga do Fazedor de Milagres. Conta-nos um pouco sobre essa história. Essa história, eu me inspirei na história de Vilmar Gaia, que foi um homem que viveu em Serra Talhada. E esse homem, ele tinha uma fama, né? Ele era quase como se fosse um Lampião. Lampião era um cangaceiro, né, que viveu lá no sertão nordestino. E esse Vilmar Gaia, existem várias histórias em cima desse homem, né? E eu descobri a história dele por meio de uma reportagem do Eduardo Coutinho, que é um cineasta brasileiro, que ele fez para um programa de TV. Então é quase como um folclore tradicional, né? Isso. Como quase uma lenda já. É quase uma lenda, um mito. E eu conheci a história desse homem e me encantei pela história dele. Uns diziam que ele era assassino, outros diziam que não, que ele era um vingador, né? E isso foi me inquietando, né? Enquanto escritor. Sim. Só que eu não queria fazer uma biografia, porque todos já conhecem a história de Vilmar, lá no sertão nordestino, sertão pernambucano. Todos já conhecem a história de Vilmar. Eu não queria contar a história de Vilmar, eu não queria fazer uma biografia. Eu queria me inspirar, eu queria criar uma nova história. Então eu pego a figura desse homem, que já é um mito, pego a figura dele e construo uma nova história, né? Ambiento uma nova história. Eu trago um pistoleiro como uma construção figurativa para falar de temas sociais. Então, na verdade, o Vilmar Gaia, ele é um pouco de todo nordestino, de todos os nordestinos. Ele tem um pouco de cada um de nós, nordestinos. Então, ele é apenas uma construção figurativa, né? O foco da história não é os assassinatos. Sim. Não são os assassinatos, não são as mortes, não são os amores de Vilmar. Está por trás, né? Por trás tem um pensamento aí. Por trás tem uma mensagem positiva acerca do homem nordestino, do homem sertanejo. Sobre a cultura, nesse caso também. A cultura. Tanto é que ele é um livro, ele foi todo escrito na linguagem vernacular nordestina. Então eu priorizei. Eu não tenho uma preocupação com a questão da escrita formal da língua portuguesa. Tem que ser mesmo a cru. Isso, cru. Né? Tanto é que tem algumas palavras que algumas amigas minhas, depois que leram, Iago, essa palavra está errada. Eu disse, não está errada, é o modo da gente falar. É assim, o livro ele tem essa linguagem. Né? Ele já começa, a primeira palavra ela já causa uma estranheza, né? As primeiras palavras do livro, porque para uma pessoa bastante erudita, intelectual, eu acho que no início ela vai ter um choque, né? Que realmente conhece, que preza pela língua formal, porque ele é todo desnudado da formalidade. Ok, muito bem. Esse livro foi muito complicado de escrever, foi muito complexo preparar esse livro. Eu estava numa crise existencial muito grande. Eu estava num momento de autorreflexão. Eu estava saindo da universidade. E eu tive uma crise bastante grande. Tanto é que eu queria abandonar a universidade. Eu queria deixar tudo, né? Por diversas coisas. Eu não sabia explicar aquela inquietude, né? E diante desse caos, dessa inquietude, eu me vi diante desse homem, dessa história, e comecei a escrever.
E durou um tempo de 7 meses para finalizar esse livro, porque eu também estava fazendo o trabalho final da universidade e eu não tinha muito tempo. E o tempo que eu tinha, que eu chegava em casa, eu corria. Então eu almoçava, às vezes eu estava em casa, almoçava e corria para terminar um capítulo, para fazer alguma coisa. Aí eu lembrava de algo, eu via alguma reportagem, eu ia para o interior, chegava no interior, acontecia uma situação, e eu pegava essa situação e colocava no livro. Então, eu tive uma calma, não tive pressa para terminar, né? Eu acredito muito nessa questão dessa energia, do destino, do seu tempo, tudo no seu tempo. Então eu descansei, fui fazendo aos poucos. Quando eu vi, já tinha terminado. Depois de 7 meses, tinha finalizado. Muito bem, Iago. Hoje na sociedade existem muitos pretensos fazedores de milagres. Qual é que é a tua opinião? Tem essa questão, porque assim, Vilmar ele é uma figura que ele tem 2 faces. Né? Aliás, ele tem várias faces. Só que a predominância do livro são de 2 faces. É o pistoleiro, porque para a polícia ele é um pistoleiro. Ele é um pistoleiro, assassino. Ele é um assassino, ele é um pistoleiro cruel. Mas para a sociedade, Vilmar Gaia é um fazedor de milagre, é um santo. Né? Porque ele veste uma túnica branca, ele vende uma pomada milagrosa e as pessoas começam a acreditar daquela cidade que aquela pomada realmente cura, que ele faz milagre. E chega um momento que o primo dele diz, você tem que assumir isso. Se você quer vingar a morte do seu pai, porque ele também é um vingador, né? Um herói. Se você quer vingar a morte do seu pai, você tem que comer pelas beiradas, como a gente fala lá no Brasil. Você tem que ir aos poucos, né? Você tem que se transfigurar. Então ele começa a andar de túnica branca, ele começa a se comportar como se fosse realmente um santo. E toda a sociedade, né, boa parte da cidade acredita que ele é santo. Então começa a comprar essa pomada, ele começa a enriquecer. Ele enriquece com a venda dessa pomada. E milagres começam a aparecer. As pessoas começam a falar que estão curadas realmente. Né? Essa questão eu trago muito isso, essa questão da hipocrisia religiosa também. Tá? Da falsa cura. Isso está muito presente no livro. As pessoas gritando na rua que eu fui curada de uma dor no joelho com a pomada de Vilmar. Eu tinha uma dor de dente, passei a pomada e fui curada. Ele é um santo, esse homem. Então eu trago essa questão também dessa complexidade, dessa questão da fé. Certo. Uma reflexão acerca da fé. Né? Até que ponto é milagre, é fé. Até que ponto é crença. Né? É o que eu creio, o que eu acredito, eu falo que acredito e isso vai se concretizar. Então é essa questão do eu, não do eu crer em algo, e essa questão de realmente ser milagre. Né? Então é a cura pessoal, como vou falar, a crença em si, acho que para deixar mais claro, essa questão da crença em si. E essa questão da crença em algo, do crer em algo. Né? Então, o que é que cura? Eu acreditar em mim ou eu acreditar em uma pessoa? Né? Em Deus? Então, fica essa dualidade aí. Também eu quis colocar.